a gente sabe perfeitamente que eles têm tamanhos diferentes, não tem nada a ver com a proveniência, o saquinho em que veio, o preço que custou, mas porque um está cheio, um ficou a meio do caminho e o outro está vazio. E hoje eu quero falar com vocês acerca de viver o propósito sem desculpas. Porque nós, em relação aos balões, a gente entende porque é que uns estão cheios e outros ficam vazios. Mas quando coloca para nós, a gente arranja desculpas ou não arranja? Porque eu vim de uma família com muitos filhos. Porque nós éramos pobrezinhos. Porque eu vim com esta cor deslavada. E a gente vai arranjando desculpas. Mas na realidade, todos eles têm o mesmo potencial. Todos têm o mesmo potencial. Uns conseguiram... Viva o Sporting! Não, por acaso não pensei. Uns conseguiram e outros não. Mas o potencial estava todo nos três. Então, podes dizer à pessoa que está ao teu lado, sem qualquer constrangimento: olha, tu ficas do tamanho que tu queres. Tu chegas aonde tu queres, sem desculpas. As oportunidades, elas aparecem conforme a gente vai vivendo com Deus. E há umas palavrinhas que aparecem na Bíblia que são muito importantes, que são os verbos. O verbo tem sempre ação. Verbo é ação. E eu estava a pensar, a matutar e a fazer perguntas ao Espírito Santo. Assim, se a gente quisesse acertar, eu acredito que se eu cumprir estes 4 verbos, eu tenho a vida feita. Pode dizer à pessoa que está ao teu lado: queres a vida feita? 4 verbos. Então vamos começar pelo primeiro. Jesus disse assim em Mateus 4,17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é o verbo? Viram? Dormiram lá em cima. Acordem. Pronto. Qual é o verbo? Viram que o professor foi muito simpático, colocou a negrito? Não. Então, arrependei. Vocês já viram? Eu quero viver o propósito de Deus. Muito claro, arrepende-te. Dá o primeiro passo. Entra no reino de Deus. Sai do império das trevas e entra no reino dos céus. E este arrependei-vos, o Senhor Jesus, Ele continua a dizer isto todos os dias. Porque a gente, infelizmente, ainda há coisinhas que vão entrando e a gente tem que estar sempre no tratamento e termos aquela humildade: ai Senhor, realmente eu preciso de mudar, eu preciso disto, eu preciso daquilo. E aí nós entramos no segundo verbo. Vamos ler, está lá em Romanos 12:2. Boa. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo que nós temos que cumprir aqui é o transformai-vos. E há uma coisa muito interessante: todos nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos ou não queremos? Mas damos desculpas e dizemos assim: ai Senhor, burro velho, já não aprende línguas novas, nasci assim, eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriel. A gente quer a segunda parte do versículo. Mas quando Deus diz: então tu precisas de renovar, de transformar, que tem a ver com arrependimento. Sempre que a gente se arrepende, o arrepender não é ficar triste porque fiz. O arrependimento é querer mudar. Porque se eu só ficar triste porque fiz, amanhã eu faço outra vez e olha, Deus, a carne é fraca. Mas o arrependimento obriga-me a dizer assim: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Então eu arrependo-me, eu peço a Deus para ser transformado. E há uma coisa muito interessante que me deixa às vezes louca. É quando quem é da luz e precisa de direção
vai perguntar a alguém que ainda se passeia pelo império das trevas e pede um conselho. Vocês já viram gente que quer descobrir qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida? E perguntou a toda a gente, mas a gente que não brilhava. A luz nunca pergunta às trevas, olha, como é que tu achas que eu posso brilhar mais? Mas há tanta gente que de alguma maneira ela não quer ser transformada, ela quer encontrar uma desculpa para não viver a boa, quer dizer, ela quer viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não quer fazer o sacrifício. Então, normalmente, ela faz perguntas quando ela não quer ser transformada a colegas do trabalho, a gente desviada, a gente que não tem nada a ver com Deus, que nunca leu a palavra e pede conselhos sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre dinheiro. Já viram isso? Como a pessoa, em vez de melhorar, ela piora. Então nós precisamos de, se realmente eu quero ser transformado, a luz faz perguntas à luz. A luz faz perguntas à energia que lhe provoca luz, que lhe permite luz. E a gente tantas vezes, porque eu li, por exemplo, educação de filhos. A palavra de Deus ensina como educar. Mas depois há uns paizinhos e umas mãezinhas que me vêm com umas filosofias que eu fico... porque agora, não é? A gente pergunta à criança o que é que ela quer e o que é que não sei o que. Se a criança não quiser comer peixe, não podemos tirar a liberdade à criança. Meus irmãos, é assim, se a criança não quer comer peixe bem, ela come peixe, exatamente. Mas assim... há tanta filosofia que é tão estranha, e hoje toda a gente, principalmente no Instagram, toda a gente tem alguma coisa para ensinar, não é? E as pessoas consomem aquilo de uma maneira louca. Outro versículo muito importante, então nós temos que nos arrepender, nós temos que transformar-nos, e Jesus ainda disse... Em Mateus 28, 18 a 20, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação do mundo. Ide, fazei discípulos, se o tempo permitir. Se a nação onde estão colocados for fácil, se a sociedade aceitar, se não perderes nada pelo caminho. É isso que a palavra diz? É ir e fazer discípulos. O Senhor Jesus, Ele quer que todos nós sejamos pescador de homens. Ele não... No Novo Testamento é tudo. É ir e alcançar gente. É ir e alcançar gente. Se a gente canta pelo meio, se a gente prega pelo meio, se a gente ora pelo meio, se a gente ensina pelo meio, é um meio. Mas o fim é sempre para levar gente a Cristo. E nós precisamos estar sempre a perguntar, Senhor, para eu viver o meu propósito sem desculpas, eu tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para conseguir alcançar mais alguém. E a palavra de Deus até diz assim, para que nós não pequemos, nem escandalizemos ninguém. Irmãos, na nossa igreja nós temos a liberdade de vir à igreja, seja de calças, as mulheres de calças ou de saia. Mas eu já estive em igrejas que eu sabia que eu necessitaria de levar saia. Eu levo na boa. Porque há muita gente que... mas não é pecado. Tudo bem. Mas para eu não escandalizar, eu vou de saia. O Aguinaldo, quando a gente trabalhava aqui noutra igreja, ele tinha um cabelão. Vocês sabiam que o vosso pastor já teve um cabelão? A Cássia é do tempo e a Laura também deve conheceste. E foi maravilhoso. Porque eu lembro-me de um rapaz que ele era bombeiro. Ele tinha um cabelo por aqui.
E alguém convidou-o para ir à igreja. E ele disse assim, eu jamais entro numa igreja porque vão-me logo mandar cortar o cabelo. E disseram assim, na minha tu podes entrar à vontade porque o meu pastor tem cabelo comprido. Ele foi e caiu na rede. Amém? Viram? Né? Então, ele foi pescado porque entrou numa igreja porque havia um pastor que tinha lá cabelo comprido e ficou. Até casou depois lá na igreja e tudo. A bênção foi dobrada. Então, foi completa. Então, tudo bem. Chegámos ao Brasil e o que é que a gente descobriu? Na região onde nós estávamos, havia igrejas. Até houve uma vez que houve uma conferência, foram vários pastores para pregar na conferência e depois houve um dos pastores que teve que ir falar e disse para o Aguinaldo, olha, eles pedem imensa desculpa, mas não querem que tu pregues por causa do teu cabelo. Então o Aguinaldo não pregou porque tinha o cabelo comprido e a gente disse assim, se a gente está numa região que tem mais dificuldade em entender, não vamos fazer disso campo de batalha, amor, corta o cabelo. E olhem, eu acho que o cabelo ficou zangado, porque depois nunca mais apareceu com a mesma força. Ele disse, né, rejeitaram-me. O cabelo do Aguinaldo, olha, pronto, foi-se e não voltou mais. Mas, pelo menos, a gente tem que aprender se está a escandalizar alguém, se está a ser entrave para nós pregarmos o Evangelho. Sabem, aquela coisa... Vamos tentar fazer de tudo o máximo que a gente pode fazer para conseguir ir e fazer discípulos. São coisas tão simples e que a gente às vezes gosta de complicar. Então nós temos arrependei-vos, transformai-vos e de fazer discípulos. Só que há algo que Deus nos diz, não faças sozinho, que é para não te arrebentar. Há muita gente cansada, porque ela tem andado a querer viver o propósito como este balãozinho aqui cor de laranja. Então o Senhor também diz, enchei-vos do Espírito. Está lá em Efésios 5, 18 a 21 e diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos que ler a Bíblia devagar. E este versículo, ou este conjunto de versículos, faz uma comparação. Por que será que Paulo, quando escreveu a Éfeso, disse assim, não te embriagues com vinho, mas enche-te com o Espírito Santo? Se ele fez esta comparação, talvez a gente tivesse que parar e pensar um pouco no assunto. Quando uma pessoa bebe, normalmente no dia a seguir ela está de ressaca. Se for uma pessoa que tem tendência para beber muito, na ressaca o que é que ela faz? Bebe. Exatamente. Com o Espírito Santo, quanto mais nós praticarmos o sermos cheios do Espírito Santo, mais necessidade nós sentimos do Espírito Santo. Ou seja, da mesma maneira que quem não bebe vinho nunca lhe sente falta de vinho, se nós como cristãos não nos disciplinamos para nos enchermos do Espírito Santo, nós começamos a viver uma vida sem o Espírito Santo e nem sentimos falta. Mas não fica só por aí. Por que é que as pessoas bebem? E a gente vai ver que há muitas coisas temporárias que o vinho dá que imita o que o enchimento do Espírito Santo numa pessoa faz. Dá alegria. A pessoa fica mais alegre ou não fica? E o Espírito Santo fica com mais coragem. E o Espírito Santo dorme, que é uma beleza. E o Espírito Santo, não é? Muitas das vezes estamos lá, não é? No bar com os nossos amigos e a gente diz assim, uma rodada para toda a gente. Quando a gente está com o Espírito, tornamos-nos muito mais generosos. Queremos ajudar outros.
Quando nós estamos cheios de bebida, normalmente falamos mais alto, a nossa voz é ouvida. Quando a gente está cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos uma voz profética no meio da nossa geração. Quando a gente está cheio de bebida, a gente vê, estou a ver ali, 2 Cássias. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vê o natural e vê o espiritual. Quando Paulo fez essa comparação, não é só, porque sim, porque cabia aqui. A gente tem que pensar, espera lá, há tanta coisa que a gente busca na bebida. E quem diz bebida, diz na comida, diz nas compras, diz na fofoca. Há gente que não é viciada em bebida, mas é viciada numa fofoca. E nós precisamos de trocar aquilo que os nossos vícios nos dão por algum momento e dizer, não, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela fala muito para nós estarmos sempre cheios do Espírito, porque em Salmos 87, 7 diz, todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Irmãos, muitas das vezes a gente encontra desculpas nas circunstâncias, mas a nossa fonte de alegria nunca pode ser a circunstância. Tem que ser Deus. Sempre. A palavra de Deus é tão linda e a gente às vezes não entende, mas quando Paulo falou com Deus e disse, Senhor, eu não estou a aguentar mais, Deus disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos cada vez mais e mais entender o que é isto, viver na graça de Deus, de que nas circunstâncias mais difíceis da vida que a gente possa passar, o Senhor se vai mostrar forte ali naquele lugar. E muitas das vezes a nossa oração, ela não nos leva a um crescimento, porque normalmente a gente quando está com um problema, a gente pede ao Senhor, tira este problema da minha vida. Mas a gente tem que começar a aprender, Senhor, ajuda-me a conseguir deixar de ver esta circunstância como um problema. Todos nós queremos ser um diamante nas mãos de Deus, mas a gente nasce carvão. Como é que o carvão passa a diamante? Com pressão e calor. Se eu estiver sempre a pedir ao Senhor, tira-me esta circunstância, faz-me, eu tiro este problema, tira esta pessoa da minha vida, manda para muito longe. Se a gente está sempre a orar assim, a gente não cresce, a gente não aguenta pressão. E se Deus fizer sempre a vontade, a gente fica como criança mimada, que chora por tudo e por nada quando a sua vontade não é cumprida. Mas o Senhor Jesus, Ele está a dizer, Rita, há circunstâncias na tua vida que acontecem porque tu precisas de ser pressionada, porque eu quero transformar-te de carvão a diamante. A nossa oração tem que ser, Senhor, fortalece-me, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, ajuda-me a ver isto noutro patamar, ajuda-me, Senhor, a entender o que é que tu me queres ensinar aqui. Todos nós vemos José sentado como número 2 no Egito, acima dele só o faraó, e a gente diz assim, Senhor, faz comigo assim uma revolução, como fizeste com José, né? Ser o número 2, quem é que gosta de mandar aqui? Né? Então, Senhor, né? As mulheres todas a pensar, José, a esposa de José tinha um cartão de crédito de um limite assim, altíssimo, e a gente pensa assim, que bom! Mas quando ele ficou sentado como governador ali, ele já era diamante. Mas quando a gente começa a olhar para trás, a gente pensa assim, pois é. Mas no início da história, havia um menino mimado e preguiçoso, que não fazia muita coisa. Andava com uma veste que normalmente era dada ao primogênito. E chegava todos os dias à casa do papá e dizia, pai, o Levi hoje não trabalhou lá nas ovelhas. Eu estava a ver Simão, ele não tirou leite das cabras, pai. Aquela voz ainda de 16 anos, que ainda não tem voz de homem. E estava ali todo. Porque ele ainda estava carvão. E então ele achava que o propósito de vida dele era avisar o pai o que os irmãos faziam de errado. Será que na igreja nós ainda temos gente que acha que a sua missão de vida é avisar o pai o que os irmãos estão a fazer de errado?
E há uns que ainda gostam de avisar o mundo e colocam no Instagram, porque a igreja tal fez isto e o pastor da não sei aonde fez aquilo. E Deus diz assim: meu malandro, vou-te pressionar, porque tu hoje estás muito carvãozinho, mas eu quero que tu sejas diamante. E a gente começa a passar por coisas. Não porque Deus é mau, mas porque Ele tem um propósito para a nossa vida e Ele precisa que nós mudemos a nossa estrutura. Então, primeiro José foi vendido pelos irmãos. Pressão. Depois ele foi vendido como escravo. Pressão. Depois ele manteve-se firme no Senhor. Quando uma mulher toda jeitosa se deu em cima dele, ele manteve-se firme no Senhor e a vida dele andou para trás. Porque a gente às vezes pensa assim: se eu estou a fazer a vontade de Deus, isto vai ser uma maravilha. A gente pensa ou não pensa? Mas o Senhor Jesus diz assim: espera lá, Rita, que eu estou a ver lá mais à frente. Então, antes de melhorar, vai... Ai, pastora, não me diga uma coisa dessas. Irmãos, é para o nosso bem, amém? Então a gente está ali a ser pressionado. Eu já estava difícil trabalhar como escravo. Agora, ir para a prisão, a coisa ainda ficou pior. E ele ficou ali esquecido. E de repente Deus disse assim: tu estás a dar passos corretos. Tu estás a manter-te fiel a mim. Na pressão, tu hoje és um diamante. Quando a gente no meio da pressão aprende a adorar a Deus, no meio das circunstâncias a gente aprende a olhar para o alto e a dizer: a tua graça me basta e as minhas fontes estão todas em ti. Muitas das vezes a gente diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. Quem já cantou isso? A palavra de Deus diz que a maior alegria do Senhor é quando um se converte. O que eu estou a dizer é: sempre que alguém se salva, isso vai me fortalecer. Quando eu estou a cumprir o meu ide fazer discípulos, eu fortaleço-me. Mas o triste é que muitas das vezes a gente está a passar por pressão em circunstâncias porque estamos a fazer o ide do Senhor e a gente esquece que a alegria dele, nós dentro do propósito, nós temos força. Dentro do propósito, a força nunca se vai embora, porque a gente está a viver num arrependimento, numa rendição ao Senhor, numa transformação da nossa mente. Nós estamos a ir e a fazer discípulos e todos os dias a encher-nos do Espírito Santo. E aí a gente consegue. Então, nós precisamos de fazer uma coisa, porque a vida passa muito depressa. Nada acontece quando se está à espera de que nada aconteça. O relógio faz tic-tac e a vida passa. Quantos é que estão a reparar que a vida passa? Quantos é que já se assustaram? A vida passa. E se eu ficar sempre na mesmice de que a minha vida não vai para lado nenhum? Irmãos, o mundo deseja que nós cumpramos o propósito. O mundo precisa que nós cumpramos o propósito de Deus, para que eles conheçam a Cristo, para que cada vez mais e mais o reino de Deus conquiste novos lugares, mais pessoas sejam salvas. Então nós não podemos murmurar. A murmuração faz muita gente morrer no deserto. Mas a gente tem que estar sempre à espera. Hoje é o dia que o Senhor tem preparado para mim. Mas é todos os dias. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim. Tem que ser algo. Hoje vai ser um bom dia. Há pessoas que acordam à segunda-feira. Já dizem: segunda-feira. Hoje vai ser difícil. Já viram? É tão triste. Porque como é que a gente se enche? Vamos voltar a ler Efésios 5, diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando. Mas a palavra de Deus diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou eu estou a falar vida, ou eu estou a falar morte. Ou eu estou a falar algo que me vai encher do Espírito, ou eu estou a falar algo que me vai esvaziar ainda mais. Porque o louvor tem poder,
mas a murmuração também. Quando eu murmuro, eu dou louvor ao problema, porque eu digo assim, eu estou com um problemaço daqueles. Então eu esqueci que o meu Deus é maior do que qualquer problema e eu estou a louvar o problema. Há pessoas que louvam o diabo. Satanás está lá em casa livre. E às vezes é crente que diz isso, é ou não é? Eu já ouvi coisas assim horrorosas que eu penso assim, meu Deus, esta pessoa... dá vontade de fazer como o anjo fez com Zacarias. Cala a boca, Zacarias, não digas mais disparates. Então nós precisamos de... A minha maneira como eu falo, ou vai me encher do Espírito, ou vai me esvaziar completamente. Então nós precisamos nos lembrarmos de Davi, que era um adorador. Davi, ele foi pastor, ele foi guerreiro, ele foi rei, ele foi fugitivo, mas em todos os momentos ele foi um adorador. Todos nós lemos os livros de Salmos e nós identificamos-nos com Salmos. Identificamos ou não identificamos? A gente diz assim, ele também teve problemas, ele também... Eu gosto quando um salmo ou uma oração, por exemplo, de Jeremias, começa muito mal e a gente diz assim, realmente, coitado, ele estava mesmo a precisar de despejar o saco. Então ele fala e chora ali na presença do Senhor, mas depois ele começa a dizer, mas ainda esperarei no meu Senhor, que é o meu refúgio, a minha força, eu ainda verei a salvação do meu Deus. Já viram quando a gente começa, abre o nosso coração a Deus, mas sempre... Não para dizer, Deus, porque tu te esqueceste de mim. Deus, mas eu sou tão bonzinho, porque é que tu deixaste que isto acontecesse comigo? Não, Senhor, está difícil. Não estou a gostar. A gente pode ser super honesto com Deus e poder dizer assim, não gosto. Quantos é que já disseram isso ao Senhor? Há uma coisa que eu digo muito ao Senhor, que é, queria que fosse mais rápido. O teu tempo, Senhor, não se coaduna muito com o meu. Queria que fosse mais rápido. Mas a gente diz assim, mas Senhor, eu vou continuar firme até ao fim, porque eu sei quem Tu és. Então, Davi, é muito bom que nós aprendemos algumas coisas, e a palavra de Deus fala em 4 coisas referentes a Davi, e uma delas é o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, que representa o modelo de adoração. A Bíblia também fala da raiz de Davi, que revela a origem da adoração. A chave de Davi também aparece na Bíblia, fala-nos do poder da adoração. E a torre de Davi, que leva-nos às armas da adoração. Então eu quero falar um pouquinho, porque se nós nos queremos encher no Espírito, e a palavra de Deus diz que nós nos enchemos no Espírito quando cantamos salmos, hinos, cânticos novos, quando damos graças a Deus em público, isso vai nos enchendo. Então é bom nós conhecermos cada vez mais e mais o poder do louvor e da adoração que sai da nossa boca. Então, em relação ao tabernáculo, no tabernáculo havia música e profecia 24 horas sobre 24 horas. Então, os músicos entravam, tocavam, os levitas e sacerdotes andavam por ali. Não havia sacrifício animal na tenda de Davi, era só adoração. E conforme eles iam cantando e salmodiando, inventaram, muitos dos salmos não são de Davi, são de cantores que estavam no tabernáculo, e de repente eles muitas das vezes profetizavam uns aos outros e falavam mensagens de Deus a uns aos outros. E nós precisamos de ver que quando nós queremos ser adoradores, a palavra de Deus diz que a adoração é com cânticos de louvor, com guerra espiritual, músicas de triunfo, músicas de alegria, músicas em voz alta, cânticos novos. E a Bíblia fala muito da postura. E hoje muita gente canta, mas a igreja tem tido dificuldade em ter uma postura de guerra, uma postura de louvor, uma postura de adoração.
E muitas das vezes a gente não vive a postura de um adorador porque diz assim, eu sou tímido e reservado. Exceto quando está a ver futebol. Aí até os vizinhos ouvem. Exceto quando está numa festa de aniversário e canta os parabéns a alguém. E bate palmas, e vibra, e tudo e mais alguma coisa. Mas chega à igreja e parece que está a cantar amoado. Baixinho. Irmãos, vamos ser sinceros, é espiritual ou não é? E há pessoas que isto acontece, só que a gente precisa de lutar. Não sei se já vos aconteceu. Vocês vêm à igreja, e olhem que eu sou pastora, e não tenho vontade nenhuma de cantar. E a língua fica pesada. Já aconteceu ou não já? Se eu vejo louvor como arma de guerra, a língua, eu tenho que comandá-la, soltá-la e dizer ou tu cantas ou cantas. O braço começa a pesar toneladas. E há pessoas que ficam com dor de barriga no louvor, cantam assim. Há pessoas que já vão um bocadinho mais acima, cantam assim. Mas a palavra de Deus fala muito para nós levantarmos as mãos. A palavra do Senhor fala muito de nós marcharmos, de nós dançarmos. Ai, pastor, o que é que vai acontecer? As pessoas vão se rir de mim. A esposa de Davi também o chamou a atenção quando ele dançou diante da arca. E na hora Deus disse, a partir de agora tu estás estéril. E ela nunca foi mãe. Quando a gente acha que há problema em fisicamente louvarmos a Deus, algo está morto dentro de nós. E nós precisamos de aprender a bater palmas diante do Senhor, de dar gritos de júbilo diante do Senhor, de dizer a palavra Jesus enquanto louvamos e adoramos a Deus, de nos soltarmos. Porque muitas das vezes a gente está a perder muita graça de Deus, porque, eu não sei cantar, eu não sei pular. Oh querido, Deus aceita pulinhos desconjuntados, braços sem coordenação nenhuma, vozes desafinadas. E olha que eu canto ali ao lado do Aguinaldo. Eu ouço o vosso pastor a cantar e eu digo, meu Deus, como é que é possível ele estar nesta nota? Mas amém, aleluia. Não faz mal. Estou nem aí. Ana, quando ela foi abrir o coração diante de Deus, o sacerdote pensou que ela estava... Mas ela não estava nem aí. Ela viu o milagre. Porque ela não se preocupou com os outros estavam a pensar. A gente tem que começar a realmente dizer assim, prefiro agradar ao meu Deus do que agradar a homens. Prefiro ganhar batalhas fazendo figuras ridículas do que perder batalhas porque tive vergonha. O que é que vocês acham que os soldados israelitas sentiram a andar às voltas em Jericó? No primeiro dia, o pessoal de Jericó ainda ficou a olhar, a pensar, eles vão nos atacar a qualquer momento. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, o pessoal em cima do muro de certeza que já vai dizer, Palermas! Vocês estão à espera de quê? Foi ou não foi? Vocês não conseguem chegar, né? E eles continuaram a rodar. E nós precisamos de pensar que foi o brado de júbilo deles, juntamente com as trombetas, que fez os muros ruírem. Então nós precisamos de ter uma postura de adorador, com cântico, mas com o corpo todo também, e com instrumentos também, quem souber tocar, amém? A raiz de Davi fala acerca de que o Senhor é a nossa fonte em todas as situações. E a palavra de Deus diz assim em Apocalipse 22:16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E Jesus diz assim: eu sou a raiz de Davi, eu sou a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ele está a dizer assim, quando a pessoa diz assim, hoje aquelas músicas que se cantaram na igreja, eu não consegui adorar a Deus. Então a fonte é a música que é apresentada. Não é para quem a adoração é.
Hoje o som não estava muito bom. Eu sei que com o som melhor, a gente entra com mais facilidade. Mas nós temos que viver o propósito sem desculpas. Porque a gente muitas das vezes vê igrejas em África que eles não têm instrumentos nenhuns, têm uns tambores feitos de latas de tinta e estão ali todos alegres e saltitam e estão sentados no chão e andaram 3 horas para chegar à igreja, mas estão lá e adoram o Senhor. Os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Até em relação à oração, nada contra as pessoas que vêm pedir para eu orar, mas fica sempre a saber que não é a minha oração em si que tem poder, é para quem a gente ora. Porque há pessoas que ficam muito ligadas àquele pastor, àquele profeta, e a gente endeusa a pessoa, em vez de ver que aquela pessoa é só um canal, mas a raiz é Jesus. Nós precisamos uns dos outros, sim, mas temos que nos lembrar que um dia que aquela pessoa falte, Deus ainda pode fazer algo na minha vida e falar no meu espírito. Amém? Outro, a chave. Eu gosto muito, porque há muita gente que utiliza só meio versículo, que é a tal da porta aberta, que ninguém fecha. Mas Deus dá-nos a chave para fechar a porta que ninguém abre. As pessoas só gostam da porta aberta, não é? O pessoal só gosta de aventuras para andar para a frente. Ninguém gosta quando Deus diz assim: mas agora esta eu fechei de propósito. E a gente diz: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nós, quando somos adoradores, as nossas palavras têm poder. A gente até sabe que quando nós oramos uns com os outros, aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, aquilo que a gente desliga na terra é desligado nos céus. Aquilo que a gente fecha, ninguém abre. Aquilo que a gente abre, ninguém fecha. Ou seja, nós precisamos de, na adoração, eu tenho que sempre abrir as portas para Deus e fechar a porta para o diabo. Eu tenho sempre que engrandecer Deus e diminuir o problema. Eu tenho que aprender a saber o poder que há. Na palavra de Deus é tão interessante. A gente, por exemplo, vê Elias a ir até ao rei e dizer: a partir de agora não chove. E o céu fechou. E só voltou a abrir quando ele orou de novo. E nós precisamos de ver também que muita gente fala: Paulo e Silas cantaram louvores na prisão e a prisão abriu as portas, não é? Só que eles cantaram louvores em muitas outras prisões também. Foi só aquela única vez que Paulo louvou ao Senhor. Quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso. E ele estava tão feliz, falou tanto da alegria do Senhor, ele louvou tanto a Deus enquanto estava preso e permaneceu preso. Mas ele sabia que aqui dentro ele era livre e ninguém o podia fechar. Sabem, quando a gente aprende a louvar a Deus, de verdade, a gente diz assim: não interessa o que é que está a acontecer à minha volta, eu sou livre. É uma coisa impressionante, a gente precisa de aprender cada vez mais e mais isso, ninguém me prende. Sabem, a gente muitas das vezes: esta circunstância prendeu-me, não sei o quê, estou-me a apertar. Irmãos, nós estamos noutro patamar, nós somos cidadãos do céu. Então nós também temos que declarar a nós próprios, no nosso interior, que vocês podem fechar tudo aí fora. Aqui dentro, eu sei que sou livre. E esta porta ninguém fecha. Porque Deus me chamou para a liberdade. E eu sou livre. E depois nós temos a torre, que, como há aí alguns maridos, este versículo está em Cantares, e se tu não tens uma grande veia poética, Toninho, esta é para ti. Um dia que tu não estejas inspirado poeticamente, viras-te para a tua digníssima e diz: o teu pescoço é como a torre de Davi.
edificada para pendurar armas. 1000 escudos, Cássia, pendem de ti, e todos os broquéis de valorosos. E ela vai olhar para ti. Mas o que é que fala a torre de Davi? Fala de armas. Irmãos, todo o adorador é guerreiro. Não é uma adoração contemplativa. Eu lembro de uma música que eu cantava quando era jovem. Olha, não sei se tu também já cantaste, João Paulo, desde o meu tempo. Sei que sou fraco e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Mas isto era cantado como se fosse um fado profundo, sabe assim? Tu também cantaste esta, Cássia? Não, não era da tua igreja. Okay. Mas assim, sabe? Mas há músicas que a gente até pode falar que somos fracos, mas que termina assim a falar da força do Senhor em nós. Mas esta não. Esta começava assim e continuava assim até ao fim. Que eu sou pequenino, mas tu me amas, não é? Aquela coisa assim. Mas a gente tem que se lembrar de que a nossa postura de rendição, nós rendemos-nos a Deus. Mas quando nós estamos cheios, a gente cresce. Naturalmente. Qual é que é o maior balão? Não é que ele fez força para crescer, foi o Espírito Santo que o cresceu. Eu não faço força para ser ouvida, eu não faço força para ser seguida, eu não faço força para criar reputação. A gente vive o propósito de Deus e as coisas vão acontecendo. Mas na nossa rendição ao Senhor, a gente sabe que vai vencendo território no coração das pessoas, no mundo espiritual, em autoridade. Então nós precisamos dizer assim, quando a gente canta, quando a gente ora, é também uma maneira de nós nos enchermos, mas é uma maneira de nós guerrearmos. Uma das coisas que eu gosto, eu não sei se vocês já leram o livro de Lutero, o Reformador, e há uma parte da história que ele diz que durante a noite ele não estava a conseguir dormir, e ele acorda e aos pés da cama ele vê Satanás, porque ele estava a fazer uma grande reforma na igreja e Satanás foi fazer-lhe uma visita para o amedrontar. E quando ele viu Satanás aos pés da cama, ele diz assim, és só tu, virou para o outro lado e dormiu. A gente, e por incrível que pareça, ainda há gente que é filha de Deus que tem medo de Satanás. Pior, tem medo dos demónios de escalões inferiores. Porque sinceramente, eu acho que nenhum de nós alguma vez teve um encontro com Satanás. No máximo com os demóniozinhos, assim, soldado raso. Porque a nossa vida, vocês sabem que eles não podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, é só num. Então, tipo assim, temos que ser sinceros, a gente só se dá com soldados mesmo. Mas a gente não pode ter medo, Porque o nosso Deus que habita em nós, Ele já venceu todos os inimigos. Estão debaixo das plantas do seu pé. Estão debaixo de nós. Então, quando a gente louva a Deus, engrandece o Senhor, o diabo murcha e o problema murcha também. E nós vamos ficando cheios. Falar que Deus é bom quando tudo está fácil, é fácil. Falar que Deus é bom quando as coisas estão difíceis é uma arma de guerra que tira força ao inimigo e nos enche. E no final do versículo de Efésios 5, 18 a 21, nós sabemos que há poder no louvor, na adoração, nos cânticos, mas ele diz que há outra maneira de nós nos enchermos, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, de Cristo. Há algo que nós enchemos-nos simplesmente porque aprendemos uns com os outros, disponibilizamos-nos para fazer relacionamento uns com os outros, ajudamos-nos uns aos outros. E eu quero mostrar aqui a formação dos gansos, que é muito interessante, e os ciclistas
utilizam a formação dos gansos para ganhar etapas. Descobriram que os animais já tinham uma técnica boa para ir contra o vento, contra o próprio ar. E há uma coisa que os gansos fazem enquanto voam. Eles grasnam, vão chamando os amigos, né? Vamos, bora! Ei, vitória é nossa! Conseguem! Irmãos, a gente precisa de ser assim uns para os outros. O que eu mais gosto de dizer a pessoas é, vai que tu consegues. Mas há pessoas que dizem, que não sabem dizer esta frase, dizem, realmente está muito difícil. A gente precisa de aprender a grasnar. Precisamos. É fácil. Sabem? Tu consegues, vai, Deus está contigo. Vais conseguir. Sabem? A gente precisa, já viram que Deus, Ele está sempre a dizer, tu és valente, tu és corajoso, tu és capaz, o meu Espírito está contigo, o meu poder, a minha autoridade, eu vou estar contigo até a consumação do mundo. O Senhor Jesus, Ele puxa-nos para cima ou não puxa? E Ele está a dizer assim, puxem uns aos outros também. Nós precisamos de nos puxar uns aos outros. Outra coisa que a formação dos gansos faz é que estes que estão na frente, eles que recebem muito mais pressão do que estes. E há uma altura em que eles ficam cansados. Quando a gente está cansado, nós temos que aprender com os gansos e dizer assim, eu estou cansado. O Senhor não veio aqui para fazer super-heróis, não é falta de fé dizer que estamos cansados, não é falta de fé dizer ora comigo. Isso não é falta de fé. Isso é ter uma atitude de que realmente nós enchemos do Espírito quando estamos uns com os outros. Então o que é que acontece? Ele diz, estou cansado e vem aqui para trás. Que é mais fácil, os amigos já abriram caminho. E quem está à frente não fica a pensar, este aqui é muito preguiçoso. Porque este aqui agora só está num tempo a descansar. Mas ele vai andando, daqui a umas horas ele vai estar à frente outra vez. Eles revezam-se, eles entreajudam-se. E a palavra de Deus, quando fala de sujeitar uns aos outros, fala de aprendam uns com os outros, trabalhem em conjunto uns com os outros. Ninguém pense que é mais do que é. Então nós precisamos de aprender muito com os gansos, se nós queremos estar com o nosso balão cheio. Precisamos do Espírito Santo? Precisamos. Precisamos uns dos outros? Precisamos. Isso é ser igreja. É a noiva de Cristo, cheia do Espírito Santo. E nós precisamos de ter este coração de, ok, eu vou-me arrepender, eu vou ser transformado na minha mente, eu vou fazer discípulos e eu vou me encher do Espírito Santo todos os dias. Porque se a gente deixa de colocar ar aqui, ele vai ficar assim num instante. Então nós precisamos ter sempre o cuidado de nos estarmos sempre a encher do Espírito Santo. Muitas das pessoas perdem tempo porque andam a perguntar ao Senhor, como é que eu vou viver o propósito? Irmãos, a gente conhece o caminho caminhando nele. A gente vai vendo o que é que Deus quer que nós façamos conforme nós andamos com o Senhor, enchemos-nos do Senhor, louvamos ao Senhor, aprendemos uns com os outros, ajudando-nos uns aos outros e quando a gente repara, diz assim, a minha vida está tão gira, estou a viver assim umas aventuras tão interessantes com Deus e na igreja, realmente tem sido bom. E a gente descobre, espera lá, será que eu estou a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Vamos nos colocar de pé. Deus é bom. Pedro, ele ficou muito conhecido porque um dia, com medo de ser preso e também crucificado, ele negou Jesus. Lembram-se da história? Pedro a negar Jesus. Qual era o medo de Pedro? Se eu não negar, poderei ser preso.
e crucificado. E não me apetece. Mas a gente vê os anos passar e vê Pedro a proclamar, não é? Logo depois de Pentecostes, a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A gente vê Pedro a ser cada vez mais transformado, cheio do Espírito Santo. E cerca de 30 anos depois, há a possibilidade dele negar Cristo também, porque havia também o perigo dele ser preso e crucificado. A circunstância não mudou. Ele é que deixou de ser carvão e passou a ser diamante. O mesmo que tinha acontecido na noite em que Jesus foi preso, aconteceu 30 anos depois. E quando disseram: se tu não negas a Cristo, és crucificado, ele disse: eu não me importo ser crucificado, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Quando a gente aprende a viver cheios do Espírito Santo, as circunstâncias podem até nem mudar, mas a gente agora, ninguém nos segura, porque estamos cheios de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer, porque Tu nos dás a oportunidade de sermos morada do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, obrigada porque Tu estás sempre connosco. Nós nunca nos esqueçamos de que Tu és por nós, de que Tu estás a nos aperfeiçoar, que Tu nos estás a transformar, que Tu nos estás a ajudar. Espírito Santo, que nós nunca nos esqueçamos de manter a chama viva, o nosso relacionamento íntimo contigo. Ó Espírito Santo, nós nunca nos esqueçamos de continuar a adorar o nosso Deus, de olharmos para Ti, Senhor, sabendo que Tu queres o nosso bem e que mesmo em circunstâncias difíceis, Tu nos vais fortalecendo para que as circunstâncias cada vez tenham menos força ao nosso olhar, que a nossa visão mude e a gente comece a vê-las de uma maneira diferente, Senhor. Obrigada pelo Teu amor por nós e ajuda-nos, Senhor, a que nós permaneçamos firmes para viver o propósito sem desculpas.